Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Jeep Compass Overland 2.0 Turbo a gasolina. Nova versão do SUV médio que, já adianto para vocês, tem um desempenho excelente, mas como vocês já devem saber, esse aqui é o nosso vídeo de consumo urbano. Lembrando que nós vamos rodar aqui um trecho totalmente de cidade de aproximadamente 10 km, veículo abastecido somente com gasolina, start-stop eu deixarei ativado, e o ar-condicionado vai ligado também o tempo inteiro. E é claro que a gente vai dirigindo de forma bem econômica para tentar conseguir uma boa média de consumo, e no final do trajeto a gente compara as nossas médias com as médias informadas oficialmente pelo Inmetro. Bom, pessoal, para a gente começar então o nosso teste de consumo urbano com o Compass Overland, já vou resetar aqui a nossa média do Trip A para a gente conferir como que vai ficar o consumo, e já liguei aqui também o ar-condicionado, mesmo estando um dia um pouquinho mais frio, para a gente seguir o padrão de sempre aqui no canal GT Autos. Lembrando para vocês que esses testes de consumo que a gente faz aqui no canal são mais para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou então mais gastão em relação a outro. Se fosse para a gente fazer uma rivalização direta entre dois modelos, teríamos que andar com eles dois juntos, ou até mesmo 3, 4, 5 carros, teria que andar exatamente nas mesmas condições de clima, de trânsito, de semáforos, e o ideal seria até mesmo de motorista, mas como você não consegue dirigir mais de um carro ao mesmo tempo, não tem como ser 100% preciso. Então é só para a gente ter uma noção de comparação entre os modelos que passam aqui pelo canal. E aqui no começo do vídeo eu já quero pedir para vocês, deixe o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Aproveita e dá também aquela hypada no vídeo, que é uma função nova do YouTube, completamente gratuita e que ajuda muito a gente. Vamos falar então de conjunto mecânico, que é um dos pontos mais importantes de qualquer carro, sem sombra de dúvidas. Principalmente aqui no Compass Overland, que a motorização é um destaque. A gente tem aqui o motor 2.0 Hurricane 4, ou seja, estamos falando do 2.0 turbo somente a gasolina, não é flex, e é o mesmo que equipa, por exemplo, a Ram Rampage. A gente já testou duas versões da picape aqui no canal, a Rebel e a RT, então a gente pode até mesmo fazer um pouco dessa comparação para ver se o Compass será mais econômico ou não que a Rampage. Lembrando que esse motor ele tem 4 cilindros em linha, injeção direta e potência de 272 cavalos. O torque é de 40,8 kgfm. Então a gente tem aqui números muito empolgantes de potência e torque. Vocês já devem imaginar que o desempenho por conta disso seja excelente, e a gente vai mostrar isso no vídeo de viagem e também na nossa avaliação completa. Aqui, apesar de ser difícil você ter essa maturidade de andar tranquilamente com um carro com esse desempenho, vamos sempre, claro, rodando de forma bem tranquila. Lembrando que junto com esse motor Hurricane 4, a gente tem uma transmissão automática de 9 marchas. Os modelos da Jeep equipados com motor 1.3 turbo, até mesmo Compass em outras versões, eles empregam uma transmissão de 6 velocidades, aqui são 9. Isso acontece porque aqui a gente tem uma tração 4x4. Se pegarmos, por exemplo, o Renegade 4x4 como exemplo, a gente pode ver que ele, mesmo mantendo o motor 1.3 turbo, ele deixa de utilizar a transmissão de 6 marchas para trazer então essa de 9 velocidades. Então é uma característica já conhecida na Stellantis de usar esse câmbio de 9 marchas. E a tração funciona aqui da seguinte forma: ela é prioritariamente dianteira, mas você não consegue travar ela em 4x2. Você tem no mínimo uma tração automática, ou seja, se necessário, o sistema vai acionar as rodas traseiras de forma automática, você não consegue desligar isso. Agora, o que você tem pelo botão aqui no console é o 4x4 Lock, ou seja, você vai travar para ele ficar sempre em 4x4, e tem também o 4x4 Low, que seria o reduzido. Porém, esse carro aqui, ao contrário de algumas picapes médias, por exemplo, não tem uma caixa de fato reduzida. Como o câmbio tem 9 marchas, ele utiliza essas duas primeiras relações, que elas são mais curtinhas, como se fosse então uma reduzida. Vocês podem até reparar, inclusive, que no dia a dia ele sempre sai em segunda marcha.
a primeira marcha ele acaba ativando em momentos muito específicos e geralmente só com a reduzida ligada. Então não é uma caixa reduzida de várias relações, como por exemplo eu disse nas picapes, e sim somente essas duas primeiras marchas que são mais curtinhas. Então a gente pode dizer que é uma reduzida eletrônica. Eu falei para vocês que esse carro aqui usa o mesmo motor da Rampage a gasolina, né? E qual que é a questão? Aqui a gente tem um modelo um pouco mais leve. Não vou dizer que é absurdamente mais leve, mas é consideravelmente. São aqui nessa versão Overland, que é uma abaixo da Black Hawk. Black Hawk é a mais cara da gama. E já citando o preço para vocês, R$267 mil nessa configuração. O modelo que a gente está testando tem teto solar, que é 10 mil, mais uns quase 2 mil ali da pintura, então ele bate ali nos R$280 mil. Bastante coisa, né? Mas como eu estava dizendo, do peso, aqui são 1.706 quilos. A Rampage RT, por exemplo, a versão mais cara da picape que a gente já testou, tem, se eu não me engano, 1917. Então é uma diferença bem considerável entre esses dois modelos. Com isso, a gente espera que o Compass seja mais econômico, mas isso a gente vai descobrir chegando lá no final do trajeto. Em alguns outros vídeos de carros da Stellantis que tem esse painel de 10.25 polegadas, eu comentei para vocês que ele não tinha indicação de consumo instantâneo, mas peço perdão porque eu me enganei. Na verdade ele tem sim, porém ele não especifica ali o que é esse número que ele está mudando o tempo todo. Ele só diz que é atual, mas eu tinha entendido que era uma questão de pontuação, e na verdade não, é em quilômetros por litro, só que como ele não especifica ali, eu tinha entendido um pouco errado. Então na verdade o painel informa assim pra gente o quilômetro por litro instantâneo, quanto a gente está fazendo naquele exato momento. E o porquê que isso é importante? Você monitorando aqui o consumo instantâneo, você consegue perceber o quanto você está sendo econômico ou gastando muito. Então, às vezes, ele está ali, por exemplo, 10 km por litro no consumo instantâneo, e você aliviar ligeiramente o pé do acelerador e ele já vai para 12 km por litro, por exemplo. Então você tem uma indicação que te ajuda a ser mais econômico. Pessoal, reparem no seguinte: acabou de desligar a motorização automaticamente. Esse é o já conhecido sistema Start-Stop, né? Muitos se perguntam se isso realmente faz diferença no consumo. Posso dizer que não faz uma diferença muito grande, mas ela existe sim, e de forma positiva. Então, nesse momento aqui, eu tô parado há um tempão aqui no semáforo e ele estaria gastando gasolina o tempo inteiro. E a gente tem aqui um motor 2.0 turbo, que não é assim muito grande, mas para os padrões de hoje também não é um motor muito pequeno. Então ele estaria gastando bastante, digamos assim, enquanto o carro está parado, ou seja, você está fazendo 0 km por litro. Vocês podem até mesmo fazer um teste. Se o carro de vocês tiver esse sistema Start-Stop, resete o computador de bordo e fica monitorando ali a média de consumo. Vocês vão reparar o seguinte: quando você para no semáforo, vamos supor que ele esteja em 10 km por litro, a média vai começar a cair, vai ficar caindo cada vez mais, até você sair com o carro novamente. Com o motor desligado, essa média vai permanecer exatamente igual. Então, existe sim a economia. Ela só não é estrondosa, ela não é assim gigante. E se você quiser saber como que é o consumo desse carro na estrada, a gente vai fazer um vídeo de viagem com ele, onde eu vou explicar isso para vocês. Então já se inscreva aí no canal para não perder esse vídeo, que também vai ficar bem legal. Chegando aqui então no final do nosso trajeto, vamos somente estacionar para descobrir então como que ficou a média de consumo aqui no Jeep Compass Overland 2.0 turbo a gasolina. Vamos parar aqui o carro, puxar o freio de mão. Desliguei ele, agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir como que ficou? Vamos lá então nesse dia chuvoso, um pouco nublado aqui, mas a gente grava sempre em qualquer condição, né? Ligando esse painel de 10.25 polegadas, animação bem legal. O chato é que ele dá um monte de aviso aqui pra gente, mas vamos lá.
Trip A, que foi o que a gente resetou lá no começo do percurso, rodamos 9,9 km. Na verdade foram 29 minutos, é que a gente está aqui há 2 minutos somente com a chave ligada e ele continua contando o tempo do trip, o que eu não vejo sentido já que o motor está desligado, mas enfim. Geralmente a gente leva uns 25 minutos, então dessa vez demorou um pouquinho mais que o normal. Mas a média aqui foi de 8,4 km por litro na gasolina, sendo que o Inmetro informa pra gente que ele faz, nessas condições de percurso urbano com gasolina, 8,3 km por litro. Então a gente conseguiu praticamente a mesma média, um pouquinho melhor. Agora a grande questão é o que eu acho desses 8,4 km por litro com gasolina. Sinceramente, bebe bastante esse carro. A gente rodou de forma bem tranquila, ele tem o sistema start-stop. Hoje tá chovendo, tudo bem, então ele fica um pouquinho mais gastão por conta da chuva e também, como vocês viram, a gente demorou um pouquinho mais que o normal nesse teste de hoje. Mais ou menos uns 4 minutinhos a mais, 5 minutinhos a mais do que a gente costuma fazer geralmente. Mas ainda assim, 8,4 é uma média bem ruim, na minha opinião, para um SUV médio. Só para vocês terem uma ideia, a Rampage Rebel, que a gente testou aqui no canal, fez 8,1 km por litro com essa mesma motorização. Já a Rampage RT fez 7,9, ou seja, basicamente as duas fizeram 8 km por litro, né? Aqui 8,4, então basicamente o mesmo consumo, com uma ligeira vantagem aqui para o Compass Overland. Isso significa o seguinte, mesmo sendo um carro consideravelmente mais leve, não teve uma diferença muito expressiva no consumo. Acho que poderia e deveria ter, na verdade. Digamos que de 8,4 ele fizesse 8,7, 8,8 se estivéssemos em condições um pouco melhores, como eu falei, não estiver chovendo e também pegar mais semáforos abertos, fazer o percurso um pouco mais rápido, né? Mas ainda assim, não seria uma média muito agradável. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber de vocês, então comenta aqui embaixo o que você achou sobre essa média de consumo do Jeep Compass Overland com esse novo motor Hurricane 4 e, é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal, tanto com esse carro, quanto com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.